Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os OABeiros, futuros doutores e doutoras que se preparam para a segunda fase do exame de ordem em Direito Penal. Eu sou Cleber Braga, resolvi fazer esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês a respeito da segunda fase do exame de ordem, onde alguns conhecimentos são necessários, né? É imprescindível dizer para vocês que nesse momento vocês precisam ter um conhecimento, conhecer os três pilares, né, do direito penal, que no caso é a persecução penal, a teoria do crime e a teoria da pena, porque são esses três pilares que vão formar a base do conhecimento para que no momento da prova, uma vez ali no enunciado da questão, vocês possam identificar a peça processual adequada, cabível, para solucionar a demanda ali do seu hipotético cliente. Então, nessa primeira conversa, onde eu vou buscar trazer de uma forma bem simples o essencial para que vocês possam se adaptar ao que se espera do conhecimento do candidato da OAB. Então, continuando a nossa conversa, vamos direto ao ponto e vamos para a linha do tempo processual, né? Já que a gente vai falar do processo ordinário e quais são os crimes que estarão sobre o rito ordinário. Os crimes que estarão sobre o rito ordinário são os crimes que têm pena igual ou superior a 4 anos. E, por sua vez, os crimes que serão julgados pelo rito, pelo procedimento sumário, serão os crimes que tenham pena inferior a 4 anos ou superior a 2 anos. E, por sua vez, o rito sumaríssimo são aqueles crimes onde a pena é inferior ou a igual a 2 anos, né? Estarão lá no artigo 61, na Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Então, a linha do tempo ela é nada mais, nada menos do que o desdobramento temporal do processo. O processo ele tem começo, ele tem meio e tem fim, né? E essa linha temporal ela se inicia com o Ministério Público, a acusação, apresentando a peça exordial, que é aquela que vai iniciar a marcha processual, a denúncia. Essa é uma peça privativa, né, do titular da ação penal, que é o Ministério Público, né? Vocês sabem que no processo criminal a acusação ela é incumbida ao Ministério Público, que é uma instituição, uma entidade do poder público, né? É sui generis, do seu próprio gênero, assim como a OAB também é sui generis, mas ele tem a função administrativa e judicial de fiscalizar a lei. Então, o promotor de justiça ele é o fiscal da lei, né? Relembrando as primeiras lições de direito penal, como o fiscal da lei é aquele que também é o persecutor, né? E por ser o promotor da justiça, é ele que irá providenciar e apresentar a denúncia. A denúncia ela é o primeiro ato do processo, a primeira peça do processo, e o processo, consequentemente, ele termina na sentença, né? Aqui você tem um exemplo da denúncia aqui, né? E aí a marcha processual vai indo até a sentença, onde ali, uma vez proferida a sentença, vai ter o prazo ali recursal, e terminando o prazo recursal ocorre o fenômeno do trânsito em julgado, que é o marco definitivo de quando o processo chegou ao fim. Então o processo ele formalmente ele termina na sentença, mas não formalmente, né? Porque você ainda tem um prazo ali após a sentença, um prazo de apelação ou de outros recursos.
e sabendo aonde você se encontra em cada um desses pontos, você certamente não vai ser pego de surpresa, né? Se a sua preocupação nesse momento da sua preparação é: eu não sei qual peça eu devo apresentar ou opor, né? Você tem essa dúvida simplesmente porque não conhece essa linha do tempo aqui que eu estou apresentando para vocês. Essa dúvida é por não conhecer os atos do processo. E uma vez não conhecendo os atos do processo, você não sabe exatamente aonde você se encontra, não sabe quando que vai ser aplicada a resposta à acusação ou quando que vai ser aplicado o caso de memoriais. Justamente porque você não sabe aonde se encontra no processo. Então, como o primeiro ato é a denúncia, consequentemente, a denúncia ou a queixa-crime, né, gente? Porque eu acabei esquecendo de falar, porque a denúncia ela é a ação penal pública, né? Que é de iniciativa pública, do Ministério Público, mas existe a ação penal privada. A ação penal privada, assim, que vai ser utilizada lá nos crimes contra a honra, ela é uma ação onde nós vamos ter o particular que, uma vez que é cometido um crime contra a honra, ele vai e promove a queixa-crime. Ela ganha um outro nome, né? Não é a denúncia é do Ministério Público. O particular, ele vai apresentar uma queixa-crime através de seu procurador, né? Através de seu representante, de seu advogado. Então, aí sim, o advogado ele vai fazer o papel de advogado de acusação, né? Porque ele vai se investir dessa figura e o Ministério Público também estará presente como fiscal da lei. A denúncia ela vai encontrar seu fundamento lá no artigo 30, no artigo 31, no artigo 41, que vai falar sobre poderes especiais, que é um artigo muito importante que vocês precisam ler. Todos esses artigos aqui que eu estou citando, pelo menos para vocês terem um primeiro contato. Né? Não deixem de ler esses artigos para entender um pouquinho da denúncia. Né? A denúncia está ali no início da fase judicial, ela que inicia a fase judicial, porque anteriormente à denúncia nós tínhamos a fase investigativa, ou melhor dizendo, o inquérito policial, né? Que culminou na denúncia, ou seja, a notícia crimes ela é conhecida pela polícia, a polícia começa a investigar, a polícia judiciária ou a polícia científica começa a investigar. Essa investigação ela vai tomando forma, vai virando um procedimento administrativo, onde é reunido testemunhas, né, depoimentos, é reunido documentos, é reunido material orgânico, tudo isso é analisado em laboratório, vestígios, né, reunido provas como, por exemplo, telefonemas, horários, de onde alguém estava com o celular, todo esse conjunto probatório de interesse da polícia científica, que é a polícia civil, que após concluir as suas investigações, ela vai passar para a mesa do delegado de polícia, né, toda aquela investigação, todo aquele arcabouço. O delegado ele vai sugerir ao Ministério Público, ele vai fazer uma sugestão de indiciamento, vai indiciar aquele indivíduo ali. Aí o delegado de polícia vai transferir esse inquérito para o Ministério Público, e uma vez que esse inquérito policial chegar nas mãos do Ministério Público, do promotor de justiça, o promotor de justiça vai ler todo aquele procedimento e vai observar se aquele procedimento ele possui duas coisas, né? A materialidade e a autoria. A princípio, essas duas coisas. Tem outros requisitos que o Ministério Público precisa avaliar, mas os principais é a materialidade e a autoria. Materialidade delitiva
e a autoria, né? Porque esses são os principais requisitos para que seja promovida, apresentada a denúncia. E estando presente esses requisitos, materialidade delitiva e autoria, ou seja, eu sei que um crime foi cometido, eu tenho provas de que ele foi cometido e sei também quem foi a pessoa, quem é o autor do crime. Então, se eu sei que um crime foi cometido e sei quem o cometeu, então o Ministério Público ele pode sim, não só pode, como deve ingressar, apresentar a denúncia em face daquele delito. Eu acabei esquecendo de falar, a queixa-crime ela tem poderes especiais. Então, para o advogado poder promover, lembre você, quando você for advogado, para que você possa promover a queixa-crime, ela ali no artigo 41, você tem que colocar ali na sua procuração poderes especiais. Tá? Isso é uma pegadinha que cai muito no exame de ordem, principalmente na primeira fase, né? O artigo 100 também do CPC também vai falar sobre ação penal. Então você pode usar o Ministério Público, caso você não vai apresentar uma denúncia até quando você for prestar o concurso para o Ministério Público, aí sim você vai apresentar uma denúncia. Mas o artigo 30, 31, 41 e 40 do Código de Processo Penal, bem como o artigo 100 do Código de Processo no Código Penal, são fundamentos legais para a peça de denúncia. Também vai ter a súmula 114 do STF, que vai falar sobre legitimidade, né? Que é concomitante. O que é concomitante? A legitimidade do ofendido. É que no caso, aqui vai estar dizendo que serão dois ofendidos, basicamente isso. Né? No caso de um crime contra a honra de servidor público, em razão do exercício de sua função, será concomitante, ou seja, vai acontecer ao mesmo tempo a legitimidade do ofendido. Quem serão os ofendidos nesse caso? No caso de um crime contra a honra de um servidor público em razão do exercício de suas funções. Quem será a parte legítima, o servidor público ou o Ministério Público? Bom, a súmula 114 ela vai dizer que serão os dois. Então, essa súmula aqui vai abrir uma exceção para uma questão de legitimidade da ação penal, que normalmente a ação penal privada, o Ministério Público não possui legitimidade para apresentar uma queixa-crime, mas nesse caso aqui, especificamente, a súmula 114 do Supremo Tribunal Federal, ela vai abrir uma exceção. Então, isso aqui pode ser questão de prova. Fiquem, pelo menos, cientes agora dessa possibilidade. Né? E, seguindo, né, se tem a denúncia, né, se eu tenho apresentado a denúncia, o juiz ele vai fazer uma primeira análise, né? Nessa primeira análise ele vai ter basicamente duas opções. Uma é recebendo a denúncia, ele vai receber a denúncia se o juiz entender que a denúncia segue o princípio da legalidade, se o juiz entender que existe um motivo razoável para que o Ministério Público esteja acusando alguém, se o juiz entender que outras questões formais do processo estão atendidas conforme a lei, ele vai receber a denúncia e o processo continua marchando em direção ao seu consequente fim. E se não entender dessa maneira? E se o juiz perceber que existe um erro, se o juiz entender que alguma formalidade não está sendo seguida? Qual é a ação a ser esperada? A ação a ser esperada é a rejeição da denúncia. Então, ali no artigo 395 do Código de Processo Penal, você vai ter contato com o recebimento ou a rejeição da denúncia, que
será apresentado, que será o ato posterior à apresentação da denúncia. O juiz vai decidir se rejeita ou se a recebe, na forma do artigo 395. E quais são os requisitos que farão com que o juiz tome a decisão pelo recebimento ou que ele tome a decisão pela rejeição da denúncia? Bom, o artigo 395 ele vai dizer o seguinte: olha, pode ser que a ação ela seja manifestalmente inepta, né? E aonde que vai estar isso? Vai estar lá no artigo 395, né? No artigo 395 ele vai trazer o que seria uma ação manifestalmente inepta, né? Que está lá do artigo 41, né? O artigo 41 do Código de Processo Civil, que vai falar sobre o que é necessário para que ela seja considerada válida. Ou seja, para que a ação possa ser apta a prosseguir, ela precisa ter exposição do fato, ela precisa ter uma razoabilidade ali das circunstâncias que estão sendo contadas. As circunstâncias elas têm que ter a ver com o caso, não é? Até porque a gente vai falar sobre o nexo de causalidade, então as circunstâncias elas têm que se encaixar como um jogo, né, de peças, né? Se a pessoa foi morta, né, vamos supor assim, se a pessoa uma vítima foi assassinada por bala, por um revólver, como explicar o fato de ter uma faca ensanguentada na cena do crime? Aí o Ministério Público acusa o indivíduo, ele foi pego com uma faca ensanguentada, mas ali o laudo do perito está dizendo que a causa-morte foi por morte de bala. Será que se o Ministério Público apresentar uma denúncia acusando alguém de homicídio dentro dessas circunstâncias, será que essa história vai ter credibilidade? Não. Se o indivíduo foi assassinado com um tiro, como posso estar acusando alguém de ter cometido isso se o indivíduo foi pego com uma faca ensanguentada? Tem que verificar essa história direito, né? Porque tem alguma coisa que não está batendo, não está cheirando bem. São as circunstâncias, nesse caso que eu estou ensejando ao pensamento. Mas tem outros requisitos, como a qualificação. Eu tenho que qualificar quem é o sujeito, quem é o autor, quem é a vítima. E também tenho que classificar o crime, né? Vamos supor que o indivíduo, na calada da noite, ele pula um muro e furta uma bicicleta. E a câmera de vigilância pega ele furtando a bicicleta, e uma vez que o dono do estabelecimento tem conhecimento de que sua loja foi furtada, ele notifica a polícia faz a investigação, reúne os fatos, descobre quem foi o indivíduo, pega o indivíduo na rua e o Ministério Público vai lá e processa ele pelo crime de roubo, do artigo 157, sem que ele tenha usado violência, sem que ele tenha usado grave ameaça, sem que ele tenha reduzido os meios de resistência da vítima. Não tem nenhuma das elementares do artigo 157, então não se há de falar de crime de roubo. Pode falar de uma das agravantes do crime de furto, né, escalada. Mas falar no crime de roubo, então você tem ali uma capitulação incorreta, inapropriada. Existe uma atipicidade de conduta que é uma das teses que você só pode compreender ela uma vez que você compreende não só a teoria do crime, como a teoria da pena, como também a persecução penal. Então, manifestalmente inepta, porque não há a exposição do fato, porque não há uma credibilidade das circunstâncias, porque não há uma qualificação adequada, porque não houve uma classificação adequada do delito, porque está ausente um rol de testemunhas que sejam no mínimo necessárias para a materialidade delitiva. Continuando, tem a falta de pressupostos, né?
se a ação penal tiver falta de pressupostos, como por exemplo a legitimidade da parte, a gente estava falando isso agora há pouco, né, sobre o Ministério Público. Quem é legítimo para entrar com a ação penal pública? A denúncia, o Ministério Público. E a queixa-crime? Quem tem legitimidade para entrar com uma queixa-crime? A princípio a resposta é o particular, mas se nós formos lembrar lá da súmula do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que no caso dos crimes cometidos contra a honra, em razão servidor público, em razão de sua função, a legitimidade ela é concomitante. Essa é a palavra que estava lá na súmula. Até esqueci o número da súmula, 700 e alguma coisa. Acho que é 715. Concomitante, que significa o quê? Os dois terão concomitantemente, ao mesmo tempo, legitimidade para ingressar. E se um não tiver legitimidade? Então falta pressupostos legais, por isso a denúncia ela precisa ser rejeitada. Então, faltando esses requisitos que estão aí na tela, que vocês podem ver aí na tela, o que se espera do juízo penal, do juiz de direito, é que ele venha a rejeitar a denúncia. E por fim nós temos a justa causa, né? A justa causa ela vai apresentar aí, por exemplo, a tipicidade como um elemento seu. E a tipicidade ela aí ela tem que haver, né? Ela tem que existir essa tipicidade. Se não existe tipicidade, se eu estou denunciando uma conduta que ela é atípica, não há justa causa, porque não há lesão ao direito. Não há lesão ao direito, ou talvez o ato não seja um crime, né? Seja imoral, mas não seja ilícito, né? Existem uma série de condutas que elas não nos soam bem, mas não necessariamente são crime. E também nós temos que lembrar, né, pelo princípio da anterioridade, não é porque uma conduta foi cometida agora e nós interpretamos ela como errada, que ela deve ser considerada a princípio como errada. Ela primeiro precisa ser transformada em um delito, primeiro precisa que haja uma lei que a defina como pena, como crime, para que ela seja considerada uma lei penal, e tem que haver uma pena definida de modo universal para que seja também aplicada essa punibilidade, né? Fazendo jus toda a teoria do Ferrajoli, né? E do garantismo penal, né? Nula crimes sine pena, ou seja, não há crime sem pena. E isso são postulados que fazem sentido nesse momento de se ter em mente. Partindo do rejeição ou do recebimento da denúncia, nós temos um outro ato que é a citação do acusado, né? Que vai formar a tridimensionalidade das relações processuais, né? O autor, no caso o Ministério Público, promove a denúncia que chega até o juiz ali dentro da sua imparcialidade, ele recebe a denúncia e uma vez que ele recebe a denúncia, qual é o ato que ele tem a fazer? É citar, fazer a citação do réu. Né? Então, se existe uma vítima, certamente vai existir um autor. E o autor será o réu, que será o indivíduo, né? O delinquente, que será responsabilizado pela sua violação, por ele ter violado algum direito, cometido algum crime ou alguma contravenção penal. A citação ela é ato pelo qual o juízo faz ciente alguém de que incorre uma ação penal contra aquele indivíduo. Então, para que o indivíduo possa se defender, o juízo ele vai manifestar a sua citação, né, mandando o OJA, né, o oficial de justiça, na forma do artigo 351 do Código de Processo Penal, mandando o indivíduo através de um mandado ele ir pessoalmente lá para citar o réu, né? Para fazer a sua citação. Vou falar rapidamente aqui de uma diferença da citação e da intimação. A intimação ela ocorre depois da citação e ela serve para comunicar a qualquer pessoa.
A intimação é ato de comunicação do juízo com as partes. O juiz manda uma intimação para o Ministério Público quando ele vai perguntar alguma coisa para o Ministério Público, né? Manda ou vai cientificar o Ministério Público de que está acontecendo alguma coisa no processo. Ele manda uma intimação. Manda uma intimação para o advogado nos mesmos termos, para comunicar alguma coisa ou para informar alguma coisa. É um ato de comunicação, a intimação. A citação, ela é um ato que só ocorre uma única vez dentro do processo e ela serve para fazer com que o réu, o requerido, o querelado tenha ciência de que incorre uma ação contra ele e que ele venha a juízo para se defender. A citação dentro do Código de Processo Penal, se você reparar ali no artigo 351 para baixo, os seguintes, eles vão te remeter a um artigo que já caiu em desuso, porque lá do Código de 70 e pouco. O Código Civil, pessoal, ele teve uma atualização em 2015, né? Foi o novo Código de Processo Civil, que nem é tão novo mais, né? Já está bem utilizado aí. E no novo regramento, o artigo mudou de lugar. Então, por isso que o código lá, o Código Penal, que é de 1940, está com a referência do Código Civil anterior, não atualizaram ele ainda. Então, ele vai mandar você para o endereço errado, para outro artigo. Mas o artigo que nos interessa lá do Código Civil, do CPC, é o artigo 252, que vai dizer o seguinte: quando por duas vezes o oficial de justiça houver procurado, citado, ou seja, o réu, em seu domicílio, residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, ou seja, o cara malandro desapareceu, sabe que o oficial de justiça está aparecendo ali para citar ele, está indo para intimar ele. O que ele faz? Ele se oculta. Então, havendo essa suspeita de ocultação, deverá o OJ, o oficial de justiça, fazer o quê? Intimar qualquer pessoa ou familiar, ou, em sua falta, qualquer vizinho, que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. O que é isso daqui, gente? Isso daqui é a famosa citação por hora certa. Então, a regra é a citação por mandato pessoal. O juiz manda o oficial de justiça ir até a casa do réu, citar o réu. Mas se o réu sabe que ele vai ser citado, é bem possível dele querer atrasar o processo se esquivando da justiça, fugindo, se ocultando. E se o oficial de justiça perceber que ele está se ocultando, então ele vai voltar. Por duas vezes, isso é uma regra, tá? É uma formalidade. Por duas vezes, o oficial de justiça ele vai voltar. Não é uma, não é três, é duas. A lei diz duas. O artigo 252 diz duas vezes. Então, não encontrou. O que o oficial de justiça faz? Retorna por duas vezes a fazer aquela visita, tentando buscar. Se na segunda vez não encontrou, havendo suspeita de ocultação, então o oficial de justiça agora ele vai tomar uma outra atitude. Ele vai citar por hora certa. Ele vai avisar para o vizinho: ó, estou procurando o José, mas o José está se esquivando da justiça. Amanhã, ao meio-dia, você pode avisar para o José que ele esteja ou não dentro de casa. Ao meio-dia eu vou estar aqui e ele vai ser citado desse processo aqui. Esse processo aqui ele vai ser citado, esteja ele aqui ou não. Ele vai ser citado por hora certa. Então é bom que o José se apresente para a justiça, né? Porque ele vai ser citado e os prazos vão correr contra ele, com ele sabendo ou não, com ele recebendo ou não aquele documento, assinando ou não. Porque o juiz já vai saber que a citação dele, na verdade, será o juiz que vai designar essa citação por hora certa. E por que eu estou falando isso? Porque é pegadinha recente, já está mais do que falado na OAB, já caiu diversas vezes. A FGV parece que gosta de testar o candidato com essa pegadinha, que é o seguinte: ele diz o seguinte,
A banca vai te apresentar o seguinte caso. Vai apresentar um caso de citação no qual a citação por mandado pessoal ela é frustrada. E o que acontece? O juiz ele designa a citação por hora certa. Por hora certa não, perdão. O juiz designa a citação por edital. Pode isso? Bom, a princípio você vai pensar assim, é uma das modalidades. É uma das modalidades de citação por edital. Então, se é uma das modalidades, o pensamento natural é que ela é possível sim. Porém, a pegadinha é justamente aí. A regra vai ser que a citação primeiro se faça de modo por mandado, pessoalmente pelo o oficial de justiça. Se não for a citação pessoal do indivíduo, com a leitura do mandado, ali na frente do indivíduo, o oficial de justiça citando ele pessoalmente, então qual é a regra? A regra é seguir o artigo 252 do Código de Processo Civil. Se eu não encontro o citado, então eu vou citá-lo agora por hora certa. E se eu não consigo citá-lo por hora certa, aí sim é que nós vamos para citação por edital. Ok? Mas não pode haver esse salto, né? Pular da citação pessoal direto para a citação por edital, sem que o indivíduo, sem que o juízo tenha tentado pelo menos por 2 vezes citar o indivíduo por hora certa. Continuando, seguindo em frente. E depois, né, da citação, uma vez que o réu foi citado, cabe agora ao advogado, né, apresentar a resposta à acusação. A resposta à acusação ela tem prazo de 10 dias na forma do artigo 396A do Código de Processo Penal. E a resposta à acusação é a peça que ela tem familiaridade, ela é parecida com a contestação lá no processo civil, só que aqui no processo penal ela recebe um outro nome, ela recebe o nome de resposta à acusação e ela será interposta, apresentada, o verbo correto é apresentada, interposta é recurso, você interpõe recurso. Foi um equívoco meu aqui. É apresentar a resposta à acusação. Você vai apresentá-la no prazo de 10 dias, na forma do 396 e 396A, que é o fundamento legal dela, tanto esse artigo aqui, a banca aceita os dois, o 396 e 396A, quanto essa parte aqui, ó, prazo de 10 dias, na sua peça de resposta à acusação, né, como é que a banca vai demonstrar isso? Ela vai falar que fulano de tal foi denunciado por crime, que o processo correu e no dia tal foi citado, você foi citado na porta da sua casa e na qualidade de advogado de fulano de tal, a família de fulano de tal vem a você e pede para que você faça defesa. Apresente a peça cabível para esse caso. Bom, parou na citação, meu querido. Parou na citação, não falou mais nada, é resposta à acusação. Não tem erro. Aqui, a princípio, só tem a resposta à acusação. Anteriormente à denúncia, né, da denúncia para trás, você teria ali algumas peças de liberdade, né, como, por exemplo, relaxamento da prisão, revogação da prisão. Todas essas peças são peças de liberdade e são peças ali que estão antes da conclusão do inquérito policial. A partir do oferecimento da denúncia, quando a denúncia é apresentada, então a primeira peça que nós temos que nos interessa saber é a do artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal, que trata sobre a apelação no prazo apresentada no prazo de 10 dias úteis. Bom, gente, por hora é só, né? Eu vou trazer mais elementos para que nós possamos estudar.
mais curiosidades. E boa sorte a todos. Até a próxima.